Muito bem. Então, João, você é casado, solteiro? Só para eu me situar aqui de novo. Eu sou casado. Casado, né? Ótimo. Isso. Casado. A Stephanie, Eu sou solteira. solteira, né, Stephanie? Solteira, muito bem. Se preocupe não que o tema hoje é para ambos os casos. É, deixa eu ver aqui. Anderson, pode compartilhar para a gente compartilhar a tela? Deixa eu ver aqui. Ok, muito bem. Obrigado, Anderson. Então, o tema da nossa aula de hoje é este tema aí. Lição número 13, a gente vai. Ela assim, tive que fazer um e compactar ela, mas alguns pontos importantes e interessantes que eu achei que nós poderíamos discutir aqui, mas existe muito mais coisas sobre esse tema, sobre esse assunto, que precisaria de mais de um tempo para ser abordado. Mas vamos lá, né? O dom divino e sagrado da responsabilidade da intimidade sexual, né? Então, todos nós precisamos entender isso muito bem, precisamos compreender para que a gente não caia em especulações, né? Então, uma hora vocês vão precisar comentar, conversar com os seus filhos, futuros filhos, né, sobre esse assunto, né? E muitos tabus precisam ser quebrados quando se há um relacionamento e uma conversa muito franca entre pais e filhos, né? Então, esse é um encargo dos pais, nos prepararem para isso, né? Eu não vou dizer para vocês que meus pais me prepararam para isso aí, não. Na verdade, como eu sou um converso na igreja, e aí eu não tinha muito essa. Não fui preparado para isso, não. Para o casamento, tive que aprender lá na, na hora mesmo, né? Na conversa e. Então, e as outras coisas que eu aprendi que não foi nada agradável foi na rua com os amigos que, né, não tinha nada a ver com religião, com princípios, né? Então, tive que deletar um pouco essas coisas e aprender realmente no processo de conversão na igreja como isso funcionava, né? Mas vamos lá. Queria começar aqui dizendo para vocês: a sexualidade humana é uma dádiva sagrada, esse é um ponto importante, e central para o plano de salvação. No entanto, em um mundo saturado de imagens sexuais e mensagens conflitantes, que é o que nós enfrentamos, pode ser fácil sentir-se inseguro ou confuso quando ao significado e propósito da sexualidade. Tá? Então, tem essa primeira pergunta que eu gostaria de abordar com vocês, esses dois pontos aí que o presidente Oaks ele comenta. Então, como posso ser abençoado ao entender a intimidade sexual? Ela pode ser uma parte linda e sagrada do casamento, né? Então, aqueles que são casados aí, como o João, Stephanie se preparando e tudo futuramente, mas já precisa entender isso. Seja bem-vinda, Jaqueline e a Carol. Jaqueline, deixa eu anotar aqui, Carol. Carol Silva. Nós temos logo entrar uma outra Carol aí, que acho que é a Carol Duarte. Então, vamos lá. João, lê para a gente o que o presidente Oaks fala e a Stephanie lê o azul. Por favor, rapidinho. O presidente Dalian H. Oaks, da primeira presidência, explicou: o poder de criar a vida mortal é o poder mais exaltado que Deus concedeu a seus filhos.
No plano de felicidade do Pai Celestial, a intimidade física entre marido e mulher deve ser bela e sagrada. Ela foi ordenada por Deus para a criação dos filhos e para a expressão do amor entre marido e mulher. Muito bem. Quando a gente lê essa citação, o que vocês pensam, o que vocês sentem, o que vocês pensam quando ele fala o poder de criar a vida mortal é o poder mais exaltado que Deus concedeu aos seus filhos? Quando vocês passam a saber disso, vocês encontram responsabilidade sobre isso? Sobre os ombros de vocês como filhos de Deus? E essa responsabilidade de criar a vida mortal? Que alguém deu a vida para vocês já, agora é a vez de vocês fazer isso, né? Então, o que vocês sentem a respeito dessa responsabilidade? O poder de criar a vida mortal é o poder mais exaltado que Deus concedeu aos seus filhos. O que vocês pensam? Sentem-se encorajados a não perder essa visão, esse foco de trazer os filhos do Pai Celestial que estão ainda na pré-existência? João, tem filho já, João? Não, ainda não. A gente Não. está planejando para ter. Ó, tá. Então é bom já entender muito bem isso. Essa aula vai ser um grande bálsamo, não é? Então, o plano de felicidade, estão pensando aí, quando vocês estiverem sentindo a vontade para responder, o plano de felicidade do Pai Celestial, ele faz parte, né? A intimidade não é uma coisa que é agora, foi desde o princípio, foi assim. Então, é algo que a gente precisa entender e encarar que a expressão de amor, ela é corretíssima, ela tem que haver dentro do relacionamento, tá bom? O presidente Oaks deixa isso bem claro aí nessas citações. Bora ver o que a Debedna fala. É... Jaqueline, lê para nós, por favor. O que ele explicou sobre isso? O Elder David Abed, né, do Coro dos Doze Apóstolos, também explicou: relações íntimas são uma das expressões máximas de nossa natureza e potencial divinos, e uma maneira de fortalecer os laços emocionais e espirituais entre marido e mulher. Muito bem. Então, a intimidade sexual é uma forma importante de estreitar esses laços, né, entre o homem e a mulher. Então, intimidade pode ser, eu coloquei, intimidade também pode se referir à proximidade, além dessa que o presidente Bednar falou, ela também pode se referir a essa aproximação intelectual, essa aproximação emocional, deve haver, e a aproximação espiritual, né? Então, essa relação íntima, quando a gente se fala nisso, ela abrange muito mais do que apenas o contato, né? O físico, o corpo, quando a gente se refere a isso, né? Não vai muito além disso. A gente precisa de uma preparação, a gente precisa aprender, é uma história, na verdade, né? Então, isso é bom a gente tá ciente, tá bom? Então, por ela, sempre eles vão expressar isso, que é uma expressão máxima da nossa natureza. Então, se a gente tem que buscar isso, a gente precisa atingir isso. E a gente só vai atingir esse potencial a dois, entre um homem e uma mulher. Então, no Jardim do Éden, Adão e Eva começaram a aprender sobre a importância da intimidade no casamento, né? A Carol Reis, na verdade, falei isso. Carol Reis, pode ler para a gente, por favor? Qual é a parte para ler? A intimidade humana no amarelo, a intimidade, o que o presente Ah, tá. é isso? A intimidade humana é reservada ao casal, porque é um símbolo máximo da união total, uma totalidade e uma união ordenada e definida por Deus.
Desde o Jardim do Éden em diante, o casamento foi concebido para significar a fusão completa de um homem e uma mulher. Seus corações, esperanças, vidas, amor, família, futuro, tudo. Adão disse a respeito de Eva que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne, e que eles deveriam ser uma só carne e sua vida juntos. Muito bem, bem profundo, né? Às vezes a gente lê essa escritura, sempre a gente está lendo, e a gente passa por elas várias vezes, às vezes quando a gente está ensinando sobre Adão e Eva, mas entre as entrelinhas delas existem muitos princípios, é muita coisa que a gente pode aproveitar. Só aí a gente fala sobre vida, amor, família, futuro, né? Tudo, tá? Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, a pergunta é: em decorrência disso, como marido e mulher podem ser abençoados ao ver a intimidade sexual como um símbolo de fusão de seus corações, esperança, vida, amor, família, futuro, tudo? Foi exatamente aqui o que o presidente falou, né? Então, essa pergunta, como o marido e a mulher podem ser abençoados, eu pergunto a vocês: como é que vocês podem ser abençoados? Né? É difícil? Aqueles que são casados se manifestem. Irmão, eu acho que, Pode falar. acho, acredito que a importância da intimidade sexual entre o casal, marido e mulher que são casados, ela é importante para haver união no casamento. Como ele falou no discurso do presidente anterior, né? Que é uma fusão máxima, né? Uma união máxima do casal. Então, para que haja esse símbolo de fusão de nossos corações, esperanças, vidas, amor, família, futuro, ela deve haver intimidade entre o casal, para que ambos se tornem um só, como diz a Escritura. Então, quando há uma sinergia entre o casal, um elo, né? Em que todos esses âmbitos, desde o amor, desde do lado intelectual, espiritual, quando há uma união entre o marido e a mulher, o casamento ele, ele é um casamento de sucesso. Então, ambos reconhecem de que estão indo no caminho correto e Deus abençoa o casal quando há essa união. E não abre portas para brigas também, né? Para desuniões entre o casamento. Hoje em dia, né, o casamento, o divórcio, na verdade, ele é muito visto como uma saída, né? Como um escape, né? Mas o Senhor, ele nunca vai querer que o divórcio seja uma saída para o casamento. Então, a união e a intimidade entre o marido e a mulher, ela faz com que não abra portas para essas brigas, esses desentendimentos, porque ambos estão com um único só pensamento. Eu vejo dessa forma. Tudo bem, é isso mesmo, perfeito, perfeito. Bem, a gente vai voltar um pouco no passado aí, passado que eu falo por causa do presente, vamos ouvir um pouquinho do presidente Kimball, um profeta super experiente e preocupado com o relacionamento, né? Então, apesar dos aspectos potencialmente prazerosos da sexualidade no casamento, para muitos ela é uma fonte de frustração e até mesmo de discórdia. De fato, a incapacidade dos casais de se relacionar intimamente é uma das principais causas de divórcio. Foi exatamente como você falou, né? Então, quando não há uma comunicação, aí já é um sinal de alerta, né? Então, vamos ver o que o presidente Quino fala sobre isso. Agora, a Carol Silva, pode ler para nós? A Carol Reis que leu ainda agora, né? Agora a Carol Silva. Se eu estou certo, me avisem. Apesar dos aspectos potencialmente prazerosos da sexualidade no casamento, para muitos ela é uma fonte de frustração e até mesmo de discórdia.
De fato, a incapacidade dos casais de relacionarem intimamente é uma das principais causas do divórcio. Ah, lê o que o presidente Kimball fala. Observou, Isso. observou mesmo que nossa própria, própria igreja, se você estuda os divórcios, como tivemos que fazer nos últimos anos, descobriram que há um, dois, três, quatro motivos. Geralmente o sexo é primeiro e eles não se davam bem sexualmente. Eles podem não dizer isso no tribunal. Eles podem nem mesmo dizer isso aos seus advogados, mas esse é o motivo. Viu? Então, é algo que era preocupante na época do presidente Kimball, mais de 30 anos atrás, e é preocupante mais ainda hoje, em nossos dias, porque a gente vê que os números de jovens que estão se relacionando e casando têm sido com uma rapidez mundialmente muito grande, proporcionais assim a anos anteriores, sem comparação, né? E, além deles terem a visão da importância do casamento, a gente vai ver em algumas partes aqui que não é tão simples e não é tão fácil é, essa transição, né, da vida individual para uma vida a dois. Então, parte da dificuldade, dessas dificuldades, elas vêm de ideias equivocadas, tá? E aí, por que algo belo, às vezes, uma pergunta muito importante para nós, porque algo tão belo, que é a vida sexual, às vezes torna uma fonte de problemas, né? E aí, eu botei algumas causas aqui que nós pensarmos, ponderarmos, se já estivermos nelas, vamos nos esforçar para trabalhar em cima, aqueles que já estão casados. E os solteiros se preparando, que esse dia vai chegar, já ter isso, né, em mente e no coração. Então, são elas. Algumas pessoas ainda acreditam que a intimidade sexual é um mal necessário para termos filhos. Tá? Então, as pessoas acreditam nisso ainda, né? Então, não é verdade. Recebem o quê? Uma visão equivocada de pais que tinham vergonha de discutir tais assuntos com seus filhos. Eu sou uma prova disso, entendeu? Meu pai, quando eu converso, mesmo antes de sermos membros da igreja, eu não tinha essa conversa, né? A visão era outra, né? Meu pai saía de manhã, voltava à noite, não tinha tempo para isso, para a gente estar. E eu também, quando eu me entendi, meus 7 anos até aos meus 14, eu queria estar sabendo de estudar, minha melhor estudar, eu já trabalhava, né? E também tinha meu esporte, era jogar bola. Então, as namoradinhas assim, os paquera não tinha nem nada na frente pudesse. Então, tinha uma conversa, pai, estou namorando agora, não. Então, quando eu entrei para a igreja, aí as coisas estiveram mudando, mas meu pai continuou na mesma linha, né? Ele é o jeito dele, então nunca sentei para ir para conversar sobre sexualidade. Então, essa é uma hora de vocês, jovens, virarem né? Virar essa tampa, como fala, né? Então, é conversar com seus filhos. Aqueles que vão se preparar para casar, já terem isso em mente. Ter esse canal bem aberto com seus filhos quando chegar a hora. Estavam tão preocupados com seus filhos que vivessem a lei da castidade, isso encontra-se ainda, né? Que ensinavam apenas as consequências negativas do uso impróprio da intimidade. Já viram isso? Então, a preocupação era, não, se você fizer isso, vai dar nisso, vai dar errado aqui, né? Tem conselho disciplinar, tem uma conversa comigo, vai passar lá do bispo. Eita, então, né? Então, não se falava sobre essas coisas assim, a importância, amor, conexão, né? Fortalecimento do casal, não, era realmente partes negativas. Outra, atitude inadequada a partir da interpretação equivocada do versículo da Bíblia em Efésios 5:22.
e fala, por exemplo, que as mulheres são encorajadas a se submeterem aos seus maridos. E alguns acreditam erroneamente que essa escritura significa que as mulheres devem se submeter ou se render aos seus maridos, mesmo que o façam contra a vontade. Tá? Então, isso é para nós homens, né? Precisamos sempre estar atentos a isso, né? E corrigir quando estivermos diante de situações como essas, né? Não é bem assim. E ainda assim, pelo mundo afora, a gente assiste muito isso. As mulheres se submetem, às vezes estão num relacionamento já, como fala, relacionamento tóxico, mas por acharem que deve se submeter a tudo e à vontade, né, do seu parceiro, ficam infelizes dentro de um relacionamento. Tá? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não prega isso. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre sobre esses pontos aqui que nós tratamos agora? Sim ou não? Vamos em frente. Tem algumas coisas ainda aqui na frente. Deixa eu ver aqui quem está. Gabriel. Gabriel, pode ler esse laranja. E a Jaqueline já leu. Quem está aqui mais? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Alessandro, se tiver ok para ler também, pode ler para nós o que o presidente Benção comenta. O em amarelo ou o branco ali? Não, você vai ler o branco. Quem vai ler o amarelo é a Stephanie que eu falei, né? É Stephanie. Certo, eu li a passagem do Rugby branco. Ok. Consegue, Stephanie? Para ler o branco ou o amarelo? O amarelo, o amarelo. Ah, tá. Para se conhecerem fisicamente, os casais precisam conversar sobre as dimensões físicas do relacionamento. Parceiros que se sentem à vontade para discutir finanças, disciplina, atividades recreativas e assim por diante, muitas vezes se sentem desconfortáveis em discutir esse assunto íntimo. E às Certo, vezes presumem que seu relacionamento íntimo deveria simplesmente dar certo naturalmente. certo. Você já perceberam isso? Ou vocês acham que não acontece isso? Hum? E aqui, para aqueles que não são casados, viu? Vocês também podem se posicionar, porque uma hora vocês vão estar lá. Você já tem que ter isso já, né, afiado na mente, no coração. Como é que vão encarar isso? O que o Evangelho de Jesus Cristo, quando a gente centraliza a nossa vida no Salvador, o que que isso demonstra para nós, né? Eu acho que acaba realmente acontecendo, sim. Acho que deve ser com certeza uma realidade de casais, né? Principalmente aqueles que já estão juntos há muito tempo, né? Muito tempo, né? Acho que essa situação de as coisas acontecerem naturalmente, acho que acaba sendo mais um. Eu vou chamar de preconceito, sei que não é essa palavra, mas se sempre tem esse conceito já preconcebido de, ok, nós estamos juntos há muito tempo, já está tudo certo, a gente já faz muita coisa aqui, não preciso mais me esforçar tanto assim para manter as coisas da maneira que eram antes. Eu acho que e acaba caindo nessa mesmice. Exato. E é um medo dos casais de acabar percebendo que caíram na mesmice. Porque se quando eles percebem isso, eles acabam trazendo muitas outras coisas à tona. Eu acho que mesmo para quem não é casado, né, tem relacionamento já a longo termo, sempre que alguma coisa parece que dá errado no relacionamento, quando você vai buscar a razão disso, você acaba encontrando outros problemas que às vezes o casal só ia jogando para debaixo do tapete. Muito E aí bem. nunca resolvia. E aí quando Exatamente. resolve um, tem que resolver todos os outros. E aí o pessoal acaba ficando com medo, né? Acho que é por isso que muitas vezes tem esse medo de se falar, principalmente sobre esse tema, por causa que é um dos que engloba muitos outros problemas por trás, né? Muito bem. Obrigado, João. Muito bom. Agora, lê para a gente o que você ia ler agora, do que o presidente Benson fala.
Achei que a minha câmera estava. O meu microfone estava ligado, desculpa. Vai lá. Muitos Vamos casamentos lá. foram destruídos pelas rochas perigosas do comportamento sexual ignorante e degradante, tanto antes quanto depois do casamento. A ignorância flagrante dos recém-casados sobre o lugar e funcionamento adequados do sexo resulta em muita infelicidade e muitos lares desfeitos. Isso. Então, isso a gente precisa é, melhorar dentro do relacionamento, né? Para que não se ocorra exatamente o que é com uma e assim, recém-casados, né? E que estão aprendendo ali. Aí você imagina, né? Aqueles jovens que entraram, nasceram na igreja e aí foram ensinados que eles iam manter esse padrão, né? Até a hora do casamento e tudo. E ali eles vão aprender, né? Mas se eles não se comunicam, aí a situação se eles não aprenderem a se comunicar, na verdade, a situação vai ficar bem complicada, bem difícil. E o índice, né, de infelicidade dentro do relacionamento, a tendência é aumentar. E é isso que nós precisamos evitar, né? Essa geração de vocês, ela precisa ser diferente. Ela tem muito ao que aprender, mas também tem um futuro aí brilhante pela frente, né? Pode mudar toda uma relação, pode fazer, vocês podem ser felizes, né? E evitarem muitos problemas com isso. Esse Brent Barlow, ele é um consultor matrimonial, tá? Lá nos Estados Unidos. Ele já fez muitas palestras, muitos encontros aí para jovens santos dos últimos dias, pela experiência dele como um santo dos últimos dias também, né? Ele é um conselheiro matrimonial. Ele falou algumas coisas interessantes aqui que eu fiz questão de colocar para vocês. Antes, controla o horário para mim, por gentileza, aí, que esqueci de colocar meu cronômetro aqui. Quando faltar 5 minutos aí, meu horário me avisa, por favor. Estou perdido aqui no horário. Então, vamos lá. Carol Silva agora e a Stephanie, ou foi a Jaqueline que leu? Nossa, me ajudem aí. Stephanie agora. Stephanie, você vai ler o verde e a Carol Silva leu o azul. Olha que interessante. Carol? Alguns problemas. A Carol Silva acho que saiu, né? Oi. Ah, tá aí, Carol? Tá ótimo. Alguns problemas nesse aspecto do casamento ocorrem quando um dos cônjuges limita seu uso de forma imprudente ou utiliza de forma inadequada. A sexualidade deve ser parte integrante do amor e da adoração. Qualquer uso que não inclua esse sentimento impróprio. Próprio, viu? Muito bom, bem explicado isso daí. Alguns casais que acham que a sexualidade deve se restringir a uma dimensão, a reprodução. No entanto, o presidente Kimball disse: não conhecemos nenhuma orientação do Senhor de que experiências sexuais adequadas entre marido e mulher precisem se limitar totalmente à procriação de filhos. Embora a criação de filhos seja um aspecto integral e belo da intimidade conjugal, usá-la apenas para esse propósito é negar seu grande potencial como expressão de amor, compromisso e união. Entenderam? Alguma pergunta sobre isso? Vocês têm algum sentimento sobre esses dois tópicos aqui que ele comenta? Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Então, isso aí é bem explicado, né? Se vocês ouvirem algum, algum de nós abordarmos isso, que o relacionamento íntimo é somente para procriação, vocês já sabem que não está certo, né? Tá? Embora seja a parte importante. Mas é como eu falei, existe muito mais além disso. Vamos seguir aqui, porque ele fala mais. Eu vou ler esse aqui. Por outro lado, há casais que parecem achar
que a única razão para a sexualidade é a gratificação física. Esse é um outro ponto. E essas pessoas tornam-se tão obcecadas pela conquista de sensações que a emoção do amor é praticamente esquecida. Tá? Então, isso aqui é apenas uma pequena palavra, um pequeno comentário dele, mas isso aqui é mais profundo ainda. Tá? Profundo que eu falo assim, existe sim, a pessoa fica obcecada, né, pela sexualidade, que a parte sentimental do parceiro, do cônjuge, ela fica em segundo plano, entendeu? Então, isso nós precisamos melhorar, precisamos evitar, precisamos ter cuidado com isso. Ah, João, lê o de baixo, por favor. Outros ainda usam a sexualidade como arma ou instrumento de barganha. Isso não é apenas um abuso de um privilégio divino, mas também demonstra grande egoísmo por parte de um ou de ambos os parceiros, tornando a sexualidade um elemento destrutivo em vez de unificador no casamento. O que será que ele quis dizer com isso, né? Tem uma ideia aí, João? Bom, eu acredito que algumas pessoas, no início da aula a gente falou sobre responsabilidade, né? E falou também sobre a intimidade sexual no casamento ser algo sagrado, né? E nesses dois pontos que citam aí nesse slide, por exemplo, acho que são momentos em que as pessoas elas deixam de entender o propósito sagrado da relação sexual, né? Isso. Então, por exemplo, usar isso como forma de benefício ou de privilégio, ou então como uma gratificação física, né? E a você acabar ficando obcecado por isso, né? Pode fazer com que você perca o entendimento do quanto sagrado que isso é, né? A gente tem que colocar em mente de que o, a relação sexual foi estabelecida pelo Senhor, né? Entre o marido e mulher no casamento. Então, tudo aquilo que foge do que o Senhor ensina pra gente acaba pervertendo, né? Esse entendimento. Bem, Então, isso pode causar outros malefícios, né? Tanto para o casal quanto para sua vida individualmente. Então, você achar que isso pode ser algo de conquista ou que tenha que ser uma retribuição, por exemplo, pode fazer com que ocasione outras brigas no casamento, ou então usar isso como justificativa para outros erros ou outros desafios que você pode ter. Então, a gente viu também uma citação dizendo que a falta, né, da intimidade sexual é o primeiro motivo do divórcio, mesmo que não seja dito pelo casal. Então, isso pode ser fruto de desafios que já acontecem e acabam não sendo conversados, né? Como um desses. Por exemplo, usar isso como instrumento de troca, né? Pode exato. ser uma atitude que não tenha sido conversada com o casal e que lá na frente vá causar um desafio ainda maior. Com certeza. Então, quando a gente perde, né, esse entendimento sagrado, né, disso, pode fazer com que a gente tenha desafios no casamento. Muito bem. Isso mesmo, João. Obrigado. Perfeito. Não vou nem colocar. Então, que tipo de relacionamento eu vou decidir ter? Aí pergunto para vocês. Mesmo os que já estão casados aqui na sala, que tipo de relacionamento você vai decidir ter? Ou que você tem, você está satisfeito com, com o modo como você está se relacionando? Será que seu parceiro, seu cônjuge, está também, está tudo tranquilo, está tudo ótimo? Para aqueles que estão se preparando, para aqueles que almejam chegar um dia, estão procurando seu príncipe, sua princesa, que tipo de relacionamento eu vou ter? Não vão decidir isso em cima da hora. Você já tem que decidir hoje. Já tem que ter um parâmetro aí, tá? E para a gente aí, Carol Silva e a Carol Reis, lê o outro depois. Esse casal do lado aí, né? Um casal versus o outro. A falta de informação sobre as expressões e sentimentos sexuais de homens e mulheres também pode causar problemas no casamento. Tudo bem. Então, isso é um fato e uma coisa que a gente não pode
deixar de lado, tá? A figura do casal é exatamente o que eu quis colocar aí para retratar exatamente isso, né? Agora, olha a outra figura lá do outro casal. E aí, Carol 2, Carol Reis. Falar sobre esse relacionamento íntimo, incluindo sentimentos emocionais que o envolvem, pode contribuir muito para fortalecer um casamento. Pronto. Então, um casal triste, porque vocês já estão vendo que ele tem alguma dificuldade na comunicação. Um casal ali feliz, olha, a comunicação dele está melhorando a cada dia. Então, isso já tem que partir do namoro de vocês. Se vocês não conseguem quebrar isso dentro do namoro, esperar para chegar no casamento, para tentar conversar para se comunicar, na verdade. Não vou nem falar que vocês vão conversar sobre como é que vai ser, como é que a gente vai, não. Mas pelo menos entender que há uma comunicação desde o namoro. Namoro, vocês estão estabelecendo padrões de como namorar, o que vocês vão fazer, as atividades, mas já é uma comunicação, já é válida. Para quando chegar no casamento, já estão sabendo o que vai acontecer, né? E, e assim é o sucesso de um relacionamento que vai para um casamento, tá? Então, desde o namoro já precisa ter essa comunicação importantíssima. Mesmo vai para o cinema, assiste cinema, vai comer o lanche, opa, vamos conversar aqui. Não é pegar a jovem, deixar em casa e pronto. Não, conversar um pouquinho, né? Então, existe uma chave para essa felicidade. Então, Moisés 5, ele esclarece algumas coisas aqui. Rapidamente a gente vai ler o versículo 2, 4, 5, 12 e 27 que eu separei, eu gostaria que vocês identificassem aí uma palavra. Tem uma palavra aí que ela está escondida, talvez ela não esteja nem se manifestando aí nas escrituras, mas vocês vão saber, eu espero, né? Isso aqui é um exercício. Então vamos lá, vamos ler o 2. O João pode ler o 2, a Stephanie vai ler o 4, vão gravando aí. O Gabriel vai ler o 5, deixa eu ver quem está aqui que não leu ainda. A Jaqueline pode ler o 12 e o Alessandro vai ler o 27. Vamos lá, rapidinho. Beleza, vou começar aqui. O 2. E Adão conheceu a sua mulher, e ela concebeu filhos e filhas. E eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. Bem, E Adão e Eva, sua mulher, invocaram o nome do Senhor, e eles ouviram a voz do Senhor. quem é agora? Eu já esqueci. Quem é o 5? Eu dei o 5 para alguém. Eu posso ler, irmão. Pode ler, pode ler. E ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor. Desculpa, você tá com o celular do Alessandro, é isso? Não, É quem? Gabriele. É Gabriele que leu? Nossa, quem abriu aqui a tela para mim do Alessandro. Bom, acho que eu também não. Tá, beleza. Então foi a Gabriele, né? Gabriele leu 5. Tá, vamos lá. O 12 eu dei para. Já bem-vinda, Raíssa. O 12 eu dei para É quem? para mim. Então vamos lá. E Adão e Eva bendizeram o nome do Senhor e deram a conhecer todas as coisas a seus filhos e suas filhas. Olha, o E Adão 27. e sua mulher lamentaram-se perante o Senhor. Muito bem. Então, o que vocês observam aí em Adão e Eva, nessas escrituras? Uma palavra aí. Isso aqui é só uma força aí para vocês. Que a chave do sucesso no casamento é descobrir o que faria nosso cônjuge feliz e então encontrar alegria e proporcionar essa felicidade, tá? Então, essa chave que vai abrir essa felicidade é exatamente isso aqui. Você encontrar as coisas, isso não é uma coisa tão simples de se fazer, mas é possível e deve ser feita. Você encontrar o que o seu cônjuge
o que traz ele a felicidade, o que proporciona a felicidade dele e lutar para fazer, para ajudar, para se realizar, entendeu? Isso é de ambos os lados. Mas quando a gente vê a escritura aqui, Adão e Eva, eles fizeram isso. Mas como é que eles faziam isso? Mais uma dica aqui. Nesses casais. Esses casais. E pode até chegar até a idade elevada. E ainda os dois estarão ali. Por exemplo, Adão, no versículo 2 lá, Adão conheceu a sua mulher e ela concebeu. Então, eles tiveram o quê? Filhos. Mas Eva teve filho sozinho? Ela gerou o filho sozinha. Quer dizer, ela gerou sozinha, né? Mas, assim, foi um trabalho, foi um trabalho em conjunto, né? A dois. No versículo 4 lá, o que eles fizeram no versículo 4? Lá fala, ó, aí Adão e Eva, Invocaram. eles oraram, né? Se eles invocaram, eles oraram. No 5, e ele, olha aí, olha o plural, deu-lhes mandamento de que adorassem o Senhor. Então, eles adoraram também ao Senhor. No 2, eles fizeram o quê? Qual foi o trabalho que eles fizeram aí em relação aos filhos? Só Eva que ensinou os filhos. Não, eles também, Adão também ensinou também. Exatamente, né? E ali, Adão, no 27, Adão e a mulher lamentaram. Então, ou seja, eles lamentaram. Ou seja, então, em resumo, eles fizeram isso tudo juntos. Tudo juntos. Ou seja, não sobrecarregou um e nem sobrecarregou o outro. Esse é, se eu fosse escolher um fardo do casamento, eu diria que seria esse. A gente, como homem, não perceber o momento em que a gente está deixando os encargos, ou seja, o peso maior para nossa esposa, né? E às vezes, não vou dizer, não vou passar a mão, às vezes tem esposas que também deixam, né, os ombros lá, achando que porque ele é o homem, ele aguenta, vai aguentar todas as pressões necessárias, né? E o cabra olha o filho, o cabra olha a casa e tem que fazer tudo também. Então, mas não é isso, a gente tem que fazer juntos, né? Se tiver que. Não tem aquela coisa. Vocês foram filhos, eu não sei se aconteceu na vida de vocês. A mãe reclamar, vocês ouvirem quando jovens, ou quando crianças, a mãe reclamar assim. Porque tu não chama atenção do. A chata sou eu, porque só eu chamo atenção, só eu brigo, só eu faço aquilo. Vocês não passaram por isso? Eu passei por isso, né? Então, na verdade, quando há essa união, esse trabalho em conjunto, como Adão e Eva fizeram, e aí sim essa chave ela começa a abrir e a abrir muito bem. Então, vocês precisam virar essa chave de maneira assertiva, mais do que qualquer outra geração, que as outras nossas gerações, muita gente errou, né? Mas o que eu quero dizer isso para vocês? Vai ser a primeira vez que vocês vão ser pais na vida. Por exemplo, o João é a primeira vez que ele está nessa terra, nessa experiência. Então, é a primeira vez que ele está sendo pai. E aqui, quem já tem seus filhos, é a primeira vez, né, que vocês estão passando por essa experiência. Vão errar, vão, mas podem fazer muito diferente. Depois dessa aula aqui, vocês vão começar a trabalhar e fazer as anotações, né? Então, muito bem. Esse era a aula sobre relacionamento, né? Eu queria falar mais algumas coisas, né? Mas o nosso tempo é muito curto, tá? Mas tinha alguns pontos importantíssimos aqui que a gente poderia abordar muito mais, né? Mas a gente vai passar. Que horas são, Anderson? Quantos minutos eu tenho, Anderson? Falta 5 para as 9. Olha aí, 5 para as 9. Então, vamos só tentar passar aqui pela parte desse tema, que é o abandono e uso da pornografia, né? Esse é um assunto assim também muito debatido entre as conferências, né? E a gente
não pode deixar de lado, porque isso também interfere muito nos relacionamentos conjugais, tá? E vou mais à frente. Alguns divórcios aconteceram por causa desse calcanhar de Aquiles aí. E não pense que é somente debandando para o lado dos homens, portador do sacerdócio. Não. Algumas mulheres já enfrentam essa dificuldade. Tá? Eu separei aqui só alguns pontos que alguns líderes comentam sobre isso. Então, o que o Senhor ensinou sobre resistir à pornografia? Então, isso você já sabe o que é, como ter acesso, a facilidade que está no mundo todo. Mas como nós podemos resistir, né? Então, um dos principais motivos para o crescente problema da pornografia é que no mundo de hoje, palavras e imagens com conteúdo e influências sexuais estão por toda parte. Na minha adolescência, estavam todas escondidas, né? Tanto quando ia pegar fita de videocassete, a parte de pornografia era toda escondida e jovens, molecada, nem passava para lá, né? Banca de revista, tudo escondido. Mas hoje o acesso é livre. Então, pode ser encontrado em filmes, programas de TV, mídia social, mensagens de texto, aplicativo de celular, anúncios, livro, música e conversas no cotidiano, principalmente as piadas. Como resultado, é inevitável que todos nós estejamos expostos a mensagens sexualizadas regularmente. Então, todos os dias nós estamos sujeitos a esses acessos. É isso que o presidente Oaks está falando. O presidente Jeff Ederholm comentou sobre isso. Ele usou essa escritura aí, Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E ele aborda isso aí. Gabriel, lê para a gente, por favor, essa citação do presidente Roland. Rapidinho. Gabriel? Raíssa. Gabriel até saiu. Raíssa, lê para a gente, por favor. Raíssa. Oi, só um Obrigado. minutinho. Tá bom. Certamente, em nenhum mandamento, se podemos usar essa linguagem, poderia abordar e condenar o pecado da pornografia de forma mais direta do que essa passagem. Não podemos deixar de nos perguntar se Cristo, no meridiano dos tempos, poderia ter visto tal ameaça atual, não diferente, mas muito além de qualquer olhar lascivo ou indecoroso que um homem ou uma mulher pudesse ter lançado um ao outro nos séculos anteriores às fotos e aos filmes, antes da internet. Isso, muito bem. Discurso proferido na atualização de Utah. Ok. Então, isso aí está sendo bem claro e dizendo que não houve época nenhuma em que nós somos tão bombardeados como nos últimos dias, tá? Onde o acesso é muito fácil. A gente, Nelson, nos dá outro conselho. Vitória Bentes, pode ler para nós? Por gentileza. Estamos finalizando já. Vitória, acho que não está acessível. Lê lá, Stephanie, por favor. Quando compreendermos nossa natureza e nosso propósito na Terra, e que nossos corpos são templos físicos de Deus, perceberemos que é um sacrilégio deixar entrar qualquer coisa que possa contaminar o corpo. É verdadeiramente irreverente deixar que até mesmo o olhar de nossa preciosa visão ou os sensores de nosso tato ou audição forneçam ao cérebro memórias impuras ou indignas. Prezaremos nossa castidade e evitaremos concupiscências loucas e nocivas que nos submergem na ruína da perdição. Fugiremos dessas coisas e seguiremos a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, características que edificam toda a alma. Muito bem, muito bem. Aí tem um convite, e ele faz um convite.
Então, ele nos convidou aí a entender atentar os nossos esforços para combater a tentação da pornografia. Então, esse foi elementos que nós precisamos ter sempre em mente, e a gente buscar o escape. Tá? Então, existe algumas coisas aí aqui, eu vou deixar isso no PDF, e vocês vão procurar responder essa questão dele aqui, tá? Os esforços que vocês vão ter para combater isso, entendeu? E para te finalizar, como posso receber o poder do Salvador para curar os efeitos destrutivos da pornografia? Então, homens e mulheres estão sendo seduzidos pela pornografia para muitas pessoas. O uso da pornografia não se limita à satisfação dos desejos sexuais, tá bom? Em vez disso, elas se utilizam para atender a necessidades mais profundas e subjacentes. Podem usá-las de forma de lidar com o estresse. Então, essa é a forma que as pessoas estão usando a pornografia, tá? Para se livrar do estresse, o desconforto, a solidão, o tédio, a fadiga, a ansiedade e a depressão. Ou em sensações de serem rejeitadas e desvalorizadas, tá? Então, por isso que tem sido, o acesso à pornografia tem sido muito grande por causa dessas situações, tá? Então, o presidente Benson mostrou através desse episódio que essa é a mulher, né, do fluxo de sangue. Ela teve acesso ao Senhor. Nós podemos ter acesso a esse poder. Ela teve acesso. Por mais que ela teve muitos empecilhos e impedimentos de tentar chegar até ele, mas ela se esforçou. Então, quando você busca o poder do Senhor em sua vida, com a mesma intensidade com que as pessoas que estão se afogando, já se afogaram alguma vez? Eu já. Eu fui nascido das águas. Por isso meu nome é Moisés. Eu realmente fui nascido das águas. Eu morri e voltei. Então, a mesma intensidade com que uma pessoa está se afogando, ela tenta agarrar e ofegar o ar. O poder de Jesus Cristo será seu. Quando o Salvador sabe que você realmente deseja buscá-lo, quando ele sente que o maior desejo do seu coração é atrair o poder dele para a sua vida, você será guiado pelo Espírito Santo a saber exatamente o que deve fazer. Tá bom? Irmãos, eu sei que essas coisas são verdades. Eu sei que nós podemos ter acesso a esse poder. O Salvador, ele deixou todos os meios e caminhos para que a gente pudesse chegar a ele. Nós temos esse acesso. Que vocês possam se proteger desse mal e ajudar outros que já estão inseridos neles, que é possível sair. Que é possível buscar esse poder. Preste meu testemunho. Deixa essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.